A viagem de carro, que se desenrola ao longo das estradas, traz à tona a complexa relação entre Lewis e Fuller, irmãos que não se viam há 5 longos anos. Este reencontro, embora esperado, é permeado por uma mistura de tensões palpáveis e brincadeiras espontâneas, revelando a profundidade de sua conexão familiar. Enquanto a viagem avança, a dinâmica peculiar entre os irmãos se torna evidente. Fuller, com seu jeito provocador, não perde a chance de alfinetar Lewis sobre sua relação com Vena, a namorada de Lewis. Essas interações, cheias de sarcasmo, não apenas criam um clima de conflito, mas também provocam decisões impulsivas que moldam a jornada, que estão prestes a apimentar ainda mais a viagem. Fuller decide instalar um sistema de rádio CB no carro, permitindo que se comuniquem com outros motoristas na estrada. Essa inovação rapidamente se transforma em uma fonte de humor, gerando momentos cômicos, incluindo uma brincadeira de trote que, embora divertida, acaba por revelar a tensão latente entre eles. Contudo, a leveza logo dá lugar a uma atmosfera de preocupação após uma chamada misteriosa. A polícia descobre que um homem, na sala 17, se encontra em estado crítico. Essa revelação leva a uma investigação, onde a conexão entre Lewis, seu irmão e o homem ferido se torna um enigma que deve ser desvendado antes que seja tarde demais. Nesse cenário de suspense, Rusty, um personagem enigmático e ameaçador, continua sua busca obsessiva por Lewis e Fuller. Sua presença aumenta a tensão no ar, enquanto os irmãos tentam se proteger, lidando com as consequências de suas decisões impulsivas, a pressão que isso traz sobre eles. Em uma parada estratégica para abastecer o carro, os irmãos percebem que Rusty pode estar mais próximo do que pensavam. A situação se agrava quando um motorista inesperado aparece, provocando um misto de alívio e confusão, e levando a um momento de indecisão que poderia mudar jornada. A tensão atinge um novo patamar após um acidente com um caminhão que interrompe sua viagem. Os irmãos rapidamente sentem o peso das consequências provocadas por uma ação imprudente de um deles, o que os leva a um desejo urgente de evitar conflitos e proteger Vena de qualquer maneira possível. Durante uma saída à noite, o grupo se encontra em uma situação alarmante quando Vena é assediada por estranhos. A intervenção rápida de PHL se torna crucial, garantindo que a situação não saia do controle e que todos permaneçam em segurança, destacando os laços de amizade e proteção que os unem. Entretanto, a calmaria é breve. Rusty, um perseguidor obsessivo, emerge como uma nova ameaça, colocando os irmãos e Vena em uma situação de vulnerabilidade. Em meio a isso, eles se veem forçados a seguir as ordens estranhas e perigosas que ele impõe, levando a um jogo de gato e rato. À medida que os desafios se intensificam, a situação se complica quando os irmãos são obrigados a roubar um carro, um ato de desespero para chegar ao encontro marcado. O tempo se torna um inimigo implacável, já que a vida de Vena está em perigo, e cada segundo conta. Enquanto isso, a mente de Rusty, o assassino, se prepara para armar uma armadilha mortal que visa Vena. A tensão se eleva ainda mais à medida que os irmãos lutam desesperadamente para desvendar o plano maligno que Rusty tramou. Cientes de que a sobrevivência de sua amiga depende de suas ações, o clímax da história culmina em um confronto dramático entre os irmãos e o assassino, onde cada decisão pode ser a diferença entre a vida e a morte. A chegada da polícia, que poderia ser um alívio, se torna um fator crucial na busca por justiça e sobrevivência em meio ao caos. Neste momento de tensão extrema, Lewis ignora os avisos da polícia e corre em direção ao seu irmão. Um ato de bravura que destaca a coragem em situações críticas. Essa escolha reflete o profundo vínculo que eles compartilham, mostrando que, mesmo em meio ao perigo, o amor fraternal é um poderoso motivador. A adrenalina atinge seu pico quando um container quase atinge Lewis e sua irmã. No entanto, com uma combinação de sorte e agilidade, eles conseguem escapar a tempo. Um testemunho das dificuldades que enfrentaram juntos e da resiliência que reside dentro deles. Por fim, uma reviravolta inesperada se revela: o motorista do container, longe de ser um inimigo, era na verdade um aliado de Lewis. Essa revelação não apenas adiciona uma camada de complexidade à narrativa, mas também sugere que desafios ainda maiores estão por vir, testando ainda mais a força da união dos irmãos.